Bem-vindos ao nosso canal A Fé que nos une. Hoje falaremos um pouco sobre o livro sagrado. A Bíblia é o livro sagrado do cristianismo e do judaísmo, e é composta por duas grandes partes principais que são o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento contém 39 livros e é considerado sagrado tanto pelos cristãos quanto pelos judeus. Acredita-se que os livros do Antigo Testamento tenham sido escritos entre os séculos 12 e o século II a.C. por diversos autores, incluindo Moisés, Samuel, Isaías, Jeremias e outros profetas. Os livros abordam a história do povo judeu, suas leis, ensinamentos e profecias. Alguns dos livros mais antigos do Antigo Testamento são atribuídos a Moisés, como o livro de Gênesis, que narra a criação do mundo e a história dos primeiros seres humanos. A formação do Antigo Testamento ocorreu ao longo de séculos e os livros foram escritos em diferentes períodos e eles foram originalmente escritos em hebraico, com algumas partes em aramaico. Já o Novo Testamento contém 27 livros e foi escrito entre os séculos I e o século II d.C., e os seus principais autores foram os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, que narraram a vida, os ensinamentos, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Além dos evangelhos, o Novo Testamento também inclui cartas escritas por apóstolos como Paulo, Pedro e João, bem como o livro do Apocalipse. A autoria dos livros da Bíblia é um assunto complexo e, em alguns casos, controverso. Muitos livros são atribuídos a autores específicos, como o livro de Isaías atribuído a Isaías, os Salmos atribuídos a Davi e as cartas de Paulo aos cristãos primitivos. No entanto, alguns livros têm autoria desconhecida ou são atribuídos a autores coletivos. Quanto à sua possível descoberta, os manuscritos mais antigos da Bíblia que temos hoje são os manuscritos do Mar Morto, encontrados entre 1947 e 1956 em cavernas próximas ao Mar Morto, no atual território de Israel. Esses manuscritos são cópias de textos do Antigo Testamento e forneceram aos estudiosos uma visão mais clara da transmissão e preservação dos textos bíblicos ao longo dos séculos. É importante ressaltar que a Bíblia é considerada sagrada por milhões de pessoas em todo o mundo e é uma parte central da fé cristã. Além disso, a sua interpretação e o seu significado variam entre as diferentes tradições cristãs e até mesmo entre os indivíduos. A Bíblia tem influenciado a literatura, a arte, a música e a cultura em geral ao longo dos séculos, e continua a ser objeto de estudo e devoção para muitas pessoas. A Bíblia, em sua forma canônica atual, foi consolidada no século IV d.C., quando o Concílio de Nicéia definiu quais livros fariam parte do cânon bíblico cristão. Desde então, a Bíblia tem sido traduzida para centenas de idiomas e é o livro mais impresso e lido do mundo. As principais diferenças entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento podem ser resumidas da seguinte forma. O Antigo Testamento foca na história do povo judeu, suas leis, os profetas e a preparação para o Messias. O Novo Testamento concentra-se na vida, ensinamentos, morte e ressurreição de Jesus Cristo, bem como no estabelecimento da Igreja cristã. O Antigo Testamento dá ênfase na soberania, justiça e santidade de Deus. O Novo Testamento dá ênfase na misericórdia, amor e graça de Deus. A relação com Deus no Antigo Testamento dá ênfase na aliança entre Deus e o povo judeu, com ênfase na obediência à lei. No Novo Testamento dá ênfase na relação pessoal com Deus por meio da fé em Jesus Cristo. O conceito de Messias no Antigo Testamento apresenta promessas e profecias sobre a vinda de um Messias Salvador. No Novo Testamento afirma que Jesus é o Messias prometido, o Salvador. Os sacrifícios e rituais no Antigo Testamento dá ênfase nos sacrifícios animais e rituais para expiação dos pecados. No Novo Testamento dá ênfase no sacrifício único de Jesus Cristo como expiação definitiva dos pecados. A abrangência geográfica no Antigo Testamento tem foco no povo judeu e na terra prometida. Já no Novo Testamento fala da expansão para incluir todas as nações. Essas são algumas das principais diferenças entre o Antigo e o Novo Testamento. Juntos, eles formam uma narrativa unificada da história da salvação e revelam progressivamente o plano de Deus para a humanidade. Espero que esse resumo detalhado sobre a origem da Bíblia tenha sido útil.
Caso tenha alguma dúvida, fique à vontade para perguntar nos comentários e obrigado por acompanhar a nossa jornada aqui no A Fé que nos Une e até nosso próximo vídeo.